Nós vamos apresentar aqui uma situação que não é muito comum, provavelmente é inédita para a maioria dos colegas aqui, ou para quase todos, talvez. E esse é o grupo que, de certa forma, está envolvido com o tratamento desse paciente, especificamente. E essa é a situação ideal que nós estamos vendo ali. Um aneurisma estándar, que você opta por uma endoprótese. Um ano depois, você já nota uma pequena redução do saco aneurismático. Aqui, progressivamente menor. 2 anos depois, praticamente curado. E aqui, nessa reconstituição e aqui nesse corte axial, praticamente não vê mais o aneurisma, não vê nenhum vazamento. Esse caso provavelmente estaria evoluindo para a cura, né? Então essa é a situação ideal. Entretanto, todo mundo que se dispõe a colocar esses dispositivos em aneurisma de aorta tem que estar preparado para que, em torno de 15%, em alguns trabalhos até 20%, você vai se deparar com situações de vazamentos. Aqui só para relembrar os colegas, os vazamentos clássicos, tipo 1, aquele que é causado por falha no selamento proximal ou distal. O tipo 2, normalmente as artérias lombares ou a mesentérica inferior é que são imputados como os causadores. Tipo 3 é aqueles causados por desconexões da endoprótese ou então uma deterioração do material do enxerto. E por aí segue. Tipo 4, praticamente não exige nenhum tipo de tratamento, é aquela nuvem que você vê depois de que a endoprótese está instalada, imediatamente após a sua instalação, você reverte a heparina e esse vazamento desaparece quase que imediatamente. E o tipo 5, existe ainda uma série de discussões em torno disso, mas é a endotensão classicamente, né? Você não consegue demonstrar por nenhum exame radiológico que há um vazamento, mas objetivamente existe uma hipertensão ainda dentro do saco aneurismático. E atualmente o tratamento recomendado para cada uma dessas situações é essa que os senhores estão vendo aqui. O tipo 1 normalmente se resolve com o implante de um cuff aórtico proximal, ou eventualmente uma extensão ilíaca, quando o vazamento é distal. Em casos especiais pode se embolizar, mas isso é muito infrequente, essa possibilidade no tipo 1. Já o tipo 2 não, a embolização está quase sempre relacionada ao seu tratamento. Convém lembrar aqui que o tratamento expectante é o que na maioria das vezes resolve o problema. A maioria dos trabalhos diz aí que em torno de 6 meses, você observando esse aneurisma por 6 meses com vazamento tipo 2, a maioria deles vai resolver sozinho. Então, aqui são outras opções para tratar esse vazamento tipo 2. Né? O tipo 3, na maioria das vezes, exige um stent recoberto dentro da endoprótese para corrigir aquela desconexão que houve. E o tipo 4, como eu falei, praticamente o tratamento é só suspender a anticoagulação, não existe um tratamento específico. E o 5 também, ainda há muita discussão em torno disso, se deve ou não embolizar o saco, enfim. Bom, então esse é o caso que a gente vai apresentar hoje aqui, um paciente de 75 anos, na ocasião, masculino, branco, hipertenso. Ele havia colocado 2 stents nas coronárias 3 meses antes da nossa indicação. E esse talvez tenha sido um dos maiores motivos para a gente ter optado pelo tratamento endovascular. Esse alto risco associado a essa anatomia relativamente favorável, eu diria. Sem grandes tortuosidades, um colo interessante. O colo médio que nós utilizamos como cálculo da endoprótese foi de 24 milímetros. Note que aqui tem 21, lá dentro do nível das artérias renais tem 26, segundo a tomografia. Mas olhando de perto, essa linha aqui passa um pouquinho. Na verdade, esse colo tinha 24 milímetros mesmo, medidos com compasso e tudo mais. Isso aqui foi em novembro de 2001. E aqui a tomografia pré-operatória, indicando o diâmetro máximo dele de 56 milímetros. Então, aparentemente, estava tudo justificado, anatomia favorável, alto risco, aneurisma com mais de 5,5. Vamos embora, vamos fazer endovascular. Bom. No dia 30 de dezembro de 2001, até hoje eu me pergunto onde que eu estava com a cabeça no dia de indicar uma cirurgia eletiva nesse dia aqui, né? Mas enfim. Foi implantado então essa endoprótese da Cook, a Zenith, com essas características aqui. 28 milímetros de colo proximal. Nós demos aí em torno de 15% de oversize no colo, né?
tinha 24, escolhemos uma de 28, parece que ficaria adequado. Essa aqui é a tomografia, primeira tomografia de pós-operatório, tem aí 30 dias mais ou menos essa reconstituição, né? Foi feita em março do ano seguinte, março de 2002 aqui. Aqui vocês notem o colo proximal, o nível das artérias renais, uma boa adaptação aqui da endoprótese, os estentes, vai indo bem. O colo, vocês notem aqui o aneurisma, o saco aneurismático totalmente excluído. Aqui da mesma forma, aqui já a endoprótese bifurcada, nenhum tipo de vazamento, notem aquela calcificação, ela vai se repetir nos exames. Aqui as ilíacas da mesma forma, muito bem adaptadas e indo bem, 30 dias. Muito bem, um ano depois, exatamente um ano depois, a tomografia mostrava que não havia nenhum tipo de vazamento ainda. Notem aqui uma situação muito semelhante, trombo excluído, aneurisma excluído. Notem aqui essas duas artérias lombares emergindo aqui do saco aneurismático, mas sem nenhum vazamento. E aqui vocês... perdão. Deixa eu voltar aqui uma outra... Exatamente. Aqui vocês notem um pequeno borramento já naquela localização, mas sem muita importância o restante do aneurisma totalmente excluído. Muito bem, vamos em frente. Aqui estamos com 1 ano e meio já de segmento, nesse caso. Notem aqui aquela mesma sombra. Aqui as artérias lombares, mas nenhum vazamento expressivo. O aneurisma não reduzia de diâmetro. E aqui, ao nível da bifurcação da endoprótese, vocês notem aqui já um pequeno vazamento naquela região, típico de vazamento de artérias lombares, o LIC tipo 2. Muito bem. 36 meses depois, são 3 anos, não é isso? Aqui vocês notam que o aneurisma já cresceu e ele foi operado com 5,6 e agora ele já está com 6,5. Note que o vazamento progressivamente maior, essa tomografia é muito feliz, mostrando aqui a emergência dessas artérias lombares, não deixa nenhuma dúvida. Aqui mais uma vez. Então, um aneurisma que cresceu, vazamento tipo 2, não resolveu, nós demos todas as chances para ele, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, já estava na hora de operar esse homem, antes que ele explodisse. Nós então optamos para fazer uma punção translombar, sob anestesia local, decúbito ventral, na sala da hemodinâmica. Isso aqui foi feito 3 anos e meio após o implante da endoprótese. Utilizamos aqui um kit semelhante a esse, da Cook, muito interessante, próprio para esse tipo de situação. Se vocês um dia se depararem com esse tipo de vazamento e optarem pela translombar, é muito interessante o kit deles. E usamos molas como essas e outros materiais que foram utilizados na embolização, como guia 014, guia 035 desalmada. Colocamos todo tipo de lixo lá dentro do saco aneurismático com o objetivo de trombosar isso o mais rápido possível. Ele não podia ficar livre da aspirina, da antiagregação, por causa dos estentes coronarianos. Isso provavelmente atrapalhou um pouco também a cura dessa situação aí. Muito bem. Então, aqui foi o dia do evento da embolização. Vocês notem ali, na escopia, dá um certo arrepio na espinha, essa agulha querendo entrar no saco aneurismático e chega a dobrar. Notem bem o metal da agulha, a haste, chega a se envergar em alguns momentos. Tal a pressão que a gente tentou fazer para tentar adentrar no saco aneurismático. Até que depois de algumas tentativas e um pouco de suor, a gente conseguiu. Aqui vocês já notam nesse outro filme, a bainha introduzida no saco aneurismático, e nós então vimos que estávamos na situação boa. A punção foi bem onde nós gostaríamos que fosse. Notem aqui o enchimento das artérias lombares que estavam sendo vistas na tomografia. Vocês conseguem perceber daí, não? Acho que é bem nítido, né? Achamos então que a bainha estava numa situação interessante. Aí começamos a embolização. Colocamos ali algumas molas, algumas guias, enfim. Isso aí é só um resumo do que aconteceu. Vocês notem ali uma das molas sendo introduzida. E ficamos satisfeitos com a embolização. 5 meses após esse procedimento que vocês acabaram de ver, a tomografia, então, uma reconstrução, mostrava a seguinte situação. Aqui, as molas e o material embólico, mostrando que nessa região da bifurcação não havia mais nenhum tipo de vazamento. O vazamento tipo 2 foi resolvido. Entretanto, havia essa imagem aqui, característica de vazamento tipo 1 proximal.
E aí a gente estava com outro problema, e o aneurisma continuava com aquele tamanho todo, 6 e pouco. Muito bem, vamos em frente. Por que será que vazou agora? Será que a prótese migrou? Nós pensamos, foi improvável, essa prótese tem gancho todo lado. A propaganda, inclusive, a divulgação é de que essa prótese tem 0% de migração em um ano. Os trabalhos todos mostraram isso. Até 12 meses ela não migra. Só que nós estávamos aí já com 3 anos e meio. Até aí não tem nenhum estudo que mostre a competência da prótese nessa situação, nesse período todo. Mas, o que eu fiz? Revi as tomografias e comecei a pensar a respeito disso. Em janeiro de 2002, ou seja, essa é a primeira tomografia de pós-operatório, 30 dias. Queria que vocês notassem bem, talvez diminuir um pouco mais a luz, vai ficar mais claro. Esse é o corte axial ao nível da artéria mesentérica superior. Se vocês notarem bem, percebam que todo o lúmen da aorta está preenchido aqui por estentes. Talvez a parte mais alta do free flow. Ela é notada no interior da aorta. Vocês percebam bem aqui? Percebem? Em junho de 2003, apenas 1 ou 2 pontos metálicos podem ser identificados no mesmo nível do corte. Já em janeiro de 2004, 2 anos depois, vocês podem observar, tem uma pequena calcificação aqui que se repete em todas as tomografias, outra aqui embaixo. Praticamente nenhum material metálico mais é visto ao nível da artéria mesentérica superior. E em março desse ano, absolutamente nenhum material metálico é visto ao nível da artéria mesentérica superior, o que prova definitivamente que a endoprótese migrou. Ok? Aqui nessa reconstrução, vocês notem, o nível superior do free flow, ele não toca no ósseo da artéria mesentérica superior. Está bem claro isso. Então não há nenhuma dúvida de que a endoprótese migrou distalmente. Na nossa conta, pelos cortes tomográficos, 6 a 7 milímetros. Bom, será que foi só isso? Dilatou, ela migrou melhor, e isso predispôs a um vazamento? Fomos analisar os colos, o colo. Talvez o colo pudesse ter dilatado também nesse período. Aqui em janeiro de 2002, notem progressivamente, o diâmetro é o mesmo, essa medida é de 28 milímetros. Eu quero chegar nessa última tomografia, que tem 31 milímetros já, e notem aqui, fora do limite do stent do free flow, esse vazamento proximal, logo abaixo da artéria renal esquerda, que era mais baixa. Aqui, mais uma vez, o vazamento sempre anteromedial da aorta, à direita da aorta. Notem aqui, mais uma vez, o aneurisma com 6,6 no maior diâmetro. Alguma coisa precisava ser feita, alguma atitude teria que ser tomada. O que fazer? Observar e esperar? Não, obviamente o aneurisma está crescendo, há um regime de hipertensão no saco, algum tratamento precisava ser feito. O cuff proximal nos pareceu atraente, apesar de que a distância entre a artéria renal mais inferior, que é a esquerda, e o início do dacron, era de mais ou menos 8 a 10 milímetros. Uma situação não muito confortável, mas me pareceu assim na época o que seria menos estressante talvez, e mais simples de resolver. Encomendamos uma extensão e fomos em frente. As outras opções nós consideramos, mas não levamos em conta a princípio. Então tentamos implantar esse cuff de 32 milímetros agora, já dando um oversize e levando em conta que a aorta estava ali com quase 30,1. Muito bem, isso foi em fevereiro agora de 2006. Aqui a angiografia perioperatória. Notem aqui esse borramento fora dos limites da aorta. Aqui o cateterismo seletivo da artéria renal esquerda, a mais inferior, que era para nos dar um limite de segurança. Notem aqui a guia, uma guia hidrofílica dentro do rim esquerdo, e nós usaríamos então esse limite da guia na hora do delivery da prótese. Esse seria o nosso, a nossa marcação, o nosso limite superior. Muito bem. E aqui vocês notem mais uma vez, essa linha amarela indica o nível superior do free flow, o ponto mais alto dos stents. E notem aqui a origem da artéria mesentérica superior. Não há nenhuma dúvida de que a endoprótese migrou distalmente. Aqui já essa confusão de metal aqui dentro já é a extensão aberta. E vocês sabem que essas extensões, o mecanismo de abertura delas, elas são autoexpansíveis, de modo que você não tem um controle absoluto sobre
o local exato é diferente de um sistema balão expansivo que você posiciona exatamente onde quer e abre exatamente naquele ponto. Já esses sistemas de cuffs, eles são todos autoexpansivos e uma variação de alguns milímetros ali é perfeitamente normal e isso foi o que aconteceu na época. E, apesar da guia dentro do rim, nós não tivemos sucesso. Ela abriu um pouco abaixo do que nós gostaríamos e apesar de uma insuflação exaustiva de um balão tentando empurrar para cima com várias manobras, e vocês notem que o vazamento continuava. Bom, foi aquela frustração, tal, vamos pensar outra coisa. Que outras alternativas a gente teria? Observar realmente não dava, a extensão a gente já eliminou, a embolização não parecia uma ideia atraente, ali uma região de alto fluxo, havia até mesmo o risco de você, na tentativa de embolizar aquele saco ali, perder alguma mola, algum material ateroembólico para a luz da aorta, e você fazer uma embolia arterial para qualquer outro vaso, e não ia resolver o problema. O selamento com balão também foi tentado, fixação e selo com estente. Na verdade, a gente precisava ali naquele colo proximal de um tecido ali, de uma prótese, alguma coisa que unisse a parede da aorta com o dácron exatamente, ou outro material qualquer que selasse. Precisava de um selo. Implante de uma nova endoprótese já seria uma coisa um pouco mais à frente, e a gente, vocês sabem, todos que trabalhamos aí com plano de saúde, o plano de saúde já pagou a primeira endoprótese, pagou depois a extensão, pagou mola, pagou guia, pagou médico, pagou hospital. No final, quando eu imaginava em pedir qualquer coisa para o plano de saúde para resolver esse caso, já me vi uma série de questionamentos e laudos, etc. Imagina uma nova endoprótese, uma coisa completamente na nossa realidade, Niterói, São Gonçalo, é uma coisa que nós não conseguíamos nem pensar nessa hipótese. Retirada cirúrgica da endoprótese, vocês sabem que essa endoprótese, com todo aquele sistema de fixação que ela tem, a retirada cirúrgica é extremamente complexa e desastrosa. A gente tem que pensar na solução mais viável. A endoprótese fenestrada, essa sim talvez fosse uma alternativa interessante. Talvez seja a primeira opção, eu acredito, mas como eu falei, essas endopróteses com ramos ou fenestradas, elas ainda estão sob investigação clínica e devem ser usadas em centros que fazem pesquisa, etc. Existem já alguns casos feitos no Brasil, alguns aqui no Rio de Janeiro, por colegas aqui do Rio. São casos isolados, uma experiência ainda muito limitada e existe uma série de problemas relacionados ao implante desse dispositivo. Esse é só um caso ilustrativo que a gente teve o prazer de ver o Dr. Roy Greenberg colocar lá no Cleveland Clinic esse ano e ele mandou esse CD demonstrando o resultado final. Talvez esse tipo de dispositivo, a parte proximal dela, resolvesse a situação do nosso paciente. Enquanto nós trabalhamos aqui com o corte de 3 milímetros, eles lá já estão discutindo o corte de 0,7 para reconstrução e para a colocação desse tipo de endoprótese. Então está bastante longe da nossa realidade e eu precisava de uma solução. Nós estamos com um aneurisma de 6 e pouco na mão e precisava dar uma solução. Bom, o que eu resolvi então nesse caso? A solução que me surgiu foi essa cerclagem que eu chamei de cerclagem híbrida do colo. O que seria isso? Muito bem. Vocês notem aqui nessa tomografia, nessa reconstrução, o vazamento. Ali seria o ponto em que a aorta seria cerclada. E a minha ideia então foi passar um fio naquela área, trazendo a parede aórtica dilatada, o colo dilatado, para junto do dácron. E eu utilizei então esse fio, um fio usado muito por ortopedistas para sutura articular, sutura de tendão, quadríceps, é um fio que puxa até um fusca. Então, a minha ideia foi essa. A proposta então foi passar esse fio através de um acesso cirúrgico direto. Coloquei o paciente em decúbito semilateral, né, para acesso tradicional de retroperitônio. Eu optei por retirar a 11ª costela, porque me preocupava muito o controle proximal, caso houvesse algum acidente ali na hora. O estente estava fixado na aorta e eu precisava ter certeza que poderia botar um clamp supracelíaco, supramesentérico, para resolver qualquer catástrofe na hora. Então eu entrei como se fosse para operar um aneurisma tóraco abdominal, abri, tirei a 11ª costela, fiz um acesso amplo. E o que tem de híbrido nisso? O que tem de híbrido é exatamente essa aqui, a arteriografia perioperatória. Está muito nítido aqui o vazamento, isso na sala de cirurgia já em mês 5 desse ano.
E essa aqui é uma pinça intracavitária no reto peritônio, indicando o local onde eu já havia feito um laço, um controle do colo com o cadarço da aorta, onde eu imaginei que colocaria a ligadura, a cerclagem. Então eu botei aquela pinça radiopaca, já que, obviamente, o cadarço não apareceria. E essa era a situação. Vocês notem aqui os coilos, as molas colocadas naquela ocasião, para tratamento do líquido tipo 2, não há nenhum problema aqui. E aqui o vazamento extraórtico, né, do saco aneurismático, vamos dizer assim. Tudo bem. E ali, o local onde o etibond número 2, não é o etibond 2 zeros, é etibond 2. É um fio que tem um similar usado na cardíaca também, o Miller deve conhecer. Mas esse aí é o etibond 2 usado mais para cirurgia ortopédica, um fio realmente muito resistente. Bom, a parte híbrida da cirurgia está exatamente nisso aqui, em que eu coloquei um balão com essas características. Ele tem 25 milímetros de diâmetro, é um balão de angioplastia mesmo, não complacente, um balão usado para coartação aórtica e coisa desse tipo. 4 centímetros de extensão o balão está daqui até aqui. Isso aqui é uma bainha introdutor, por onde esse balão navegou, 12 frente. Eu coloquei de propósito aqui exatamente porque na hora que você vai fazer essa cerclagem, pode haver uma tendência do balão subir ou descer e você não está vendo na hora de ligar, de amarrar. A escopia, nesse momento, ela é retirada. Então eu estou apertando e preciso ter certeza de que esse balão não vai escorregar e eu não vou estrangular demais a aorta. Então, fixamos essa bainha, o auxiliar ficou segurando a bainha nesse ponto para que o balão não migrasse, pelo menos distalmente. E proximalmente ele ficou tracionando para que a coisa ficasse nesse nível. E aqui, depois de feita a cerclagem, nítida aqui, em relação à angiografia pré-operatória, a cerclagem, e aqui nenhum vazamento é identificado fora do colo, indicando que pelo menos até aquele instante a coisa estava resolvida. Muito bem. Aqui um filmezinho rápido para vocês terem uma ideia, a angiografia pré-operatória, imediatamente antes da cerclagem. Note aqui o vazamento e aquela remora de contraste que fica ali por trás da endoprótese, no saco aneurismático, demonstrando exatamente o vazamento. Lá em cima a pinça que me dava a marcação, ali seria a cerclagem. E aqui a angiografia na dinâmica, pós-operatório imediato, na sala de cirurgia ainda, nenhum vazamento identificado. E com isso fiquei bastante satisfeito. A dificuldade que nós encontramos foi que foi preciso trocar vários pares de luva durante a tentativa de controlar a aorta com o dedo, porque aqueles ganchos realmente eles transfixam a parede da aorta e arranha, machuca o dedo quando você tenta contornar a aorta, como se faz de maneira habitual para o tratamento do aneurisma. E agora vocês vão ver então a tomografia com 30 dias de pós-operatório, mostrando aqui na altura das artérias renais, nenhuma imagem especial. Aqui um pouco abaixo do nível da artéria renal esquerda. Aqui o ponto exato em que a cerclagem híbrida foi feita no colo da aorta. Notem aqui algum hematoma ainda periaórtico. Olhando bem de perto é possível notar aqui algumas pequenas bolhas de gás. Até o colega da tomografia ficou preocupado, achou que pudesse ser uma infecção, uma coisa. Ele não sabia, talvez não tenha tido acesso à informação de que houve uma cirurgia aberta, né, concomitante. Então, essa é a imagem da cerclagem. Aqui os cortes um pouco mais distais. Note o saco do aneurisma totalmente excluído. Aqui, aquele ponto em que vocês notavam antes na bifurcação do enxerto, aqui havia um vazamento importante, líquido tipo 2 também, que já não existe mais. E aqui a reconstrução final, não está muito claro, mas aqui notem que é um pequeno estrangulamento aqui, ó, nesse nível, mais ou menos, onde o DACAN começa. E aqui uma imagem panorâmica de todo o sistema aorto-ilíaco femoral proximal desse paciente. Muito bem. E aqui, para concluir, então, a reconstrução, essa imagem é bastante diferente da imagem pré-operatória. Notem aqui o colo cerclado, nenhum vazamento na parede anteromedial do aneurisma, todo o colo excluído, as molas colocadas pelo reto peritônio nesse nível. Aqui da mesma forma.
E, como conclusões, então, para encerrar, eu diria que o exame periódico dos pacientes que submeteram o implante de endoprótese é muito importante para que você possa diagnosticar precocemente as complicações. Implantar endoprótese, se mandar o paciente para o seu dia a dia e nunca mais vê-lo e não ter uma rotina, um critério de acompanhamento, não adianta, não leva a conclusão nenhuma. Segundo lugar, a correta interpretação das imagens e o conhecimento da fisiopatologia de vazamentos nos permite optar pela técnica mais adequada dessa complicação. Aqui vocês viram hoje 2 tipos de vazamentos, 2 opções também bastante diferentes para o tratamento. E a embolização translombar do leak tipo 2, ela é segura, é factível, isso já foi provado há muito tempo, e ela foi efetiva na contenção do vazamento nesse caso que eu apresentei. A cerclagem híbrida do colo, para tratamento do leak tipo 1, ela é realmente uma alternativa de baixa morbimortalidade, é uma cirurgia extraórtica, extravascular. E em casos selecionados, ela deve ser considerada diante da falha ou da indisponibilidade dos outros métodos. E o acompanhamento, então, de um grupo significativo de pacientes, é claro, é necessário para que se possa, então, avaliar a durabilidade ou até mesmo a validade desse método. Obrigado.